Ernesto Che Guevara é uma lenda. Nascido na Argentina, ele se tornou um símbolo de revolução. Che lutou pelos pobres e contra a injustiça. Seu rosto é famoso no mundo inteiro. Está em camisetas, pôsteres e murais. Mas quem foi Che Guevara, realmente? Este vídeo explora a vida e o legado dessa figura complexa. Vamos conhecer sua infância, suas viagens e seu papel na Revolução Cubana. A história de Che é uma história de aventura, idealismo e, por fim, tragédia. Ernesto Guevara nasceu em Rosário, na Argentina, em 1928. Sua família o chamava de Ernestito, Pequeno Ernesto. Eles eram de classe média e acreditavam na educação. Mesmo quando menino, Ernesto era aventureiro. Ele adorava explorar e praticar esportes. Ele também era um leitor voraz, devorando livros de história e filosofia. Ernesto ficou profundamente afetado pela pobreza e desigualdade que viu ao seu redor. Ele sentiu um forte senso de justiça social desde muito jovem. Essas experiências iniciais moldaram sua visão de mundo e o levariam mais tarde à Revolução. Em 1951, Ernesto embarcou em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Ele e seu grande amigo, Alberto Granado, partiram para explorar a América do Sul em uma motocicleta. Eles chamavam sua fiel companheira de viagem de La Poderosa II, a Poderosa, uma moto Norton 500cc. Os dois jovens viajaram durante meses, enfrentando desafios e aventuras. Eles cruzaram a imponente Cordilheira dos Andes e visitaram antigas ruínas incas, mergulhando na história. Eles viram a vastidão e a beleza do continente, paisagens deslumbrantes e culturas vibrantes. Mas a viagem não era apenas uma aventura emocionante. Ernesto testemunhou em primeira mão a difícil situação dos pobres e marginalizados. Ele viu a exploração e a opressão enfrentadas pelos povos indígenas, uma realidade dura e cruel. Essa experiência transformadora solidificou seu compromisso com a justiça social e a luta por um mundo melhor. As viagens de Ernesto o levaram ao México em 1955, onde ele buscava novas oportunidades e aventuras. Lá, ele conheceu Fidel Castro, um jovem revolucionário cheio de ideais e determinação. Castro estava planejando derrubar o ditador cubano Fulgêncio Batista, que governava com mão de ferro. Ernesto foi imediatamente atraído pela causa de Castro, vendo nela um propósito maior. Ele acreditava profundamente na luta pelos oprimidos e viu uma oportunidade de fazer a diferença real. Ele se juntou ao movimento de Castro e adotou o apelido de Che, uma expressão argentina comum que significa amigo ou companheiro, simbolizando sua nova identidade. Em 1956, Che, Castro e um pequeno grupo de rebeldes desembarcaram em Cuba, prontos para a luta. Eles lançaram uma guerrilha contra as forças de Batista, enfrentando muitos desafios. Che provou ser um combatente habilidoso e corajoso, subindo rapidamente na hierarquia e ganhando respeito entre seus companheiros. Após 2 anos de luta, os rebeldes saíram vitoriosos. Batista fugiu do país e Castro assumiu o poder em 1959. Che desempenhou um papel crucial no novo governo. Ele se tornou um comandante, um líder do exército revolucionário. Ele também atuou como ministro da Indústria e presidente do Banco Nacional. Che estava determinado a construir uma sociedade mais justa e equitativa em Cuba. Ele implementou reformas agrárias, redistribuiu riquezas e expandiu o acesso à educação e saúde. Ele acreditava em empoderar o povo e criar um Estado socialista. As experiências de Che em Cuba solidificaram sua crença na luta armada como meio de alcançar a justiça social. Ele via a revolução como uma luta global contra a opressão. Ele escreveu extensivamente sobre guerrilha, defendendo seu uso em outros países. Ele acreditava que pessoas comuns poderiam se levantar e derrubar regimes opressores.
As ideias de Che repercutiram em movimentos revolucionários em todo o mundo. Ele viajou para a África e Ásia, oferecendo seu apoio e conhecimento. Ele procurou incitar revoluções e inspirar outros a lutar por sua liberdade. A ideologia revolucionária de Che estava enraizada no marxismo e no anti-imperialismo. Ele acreditava que o capitalismo era inerentemente explorador e que a verdadeira libertação só poderia ser alcançada através do socialismo. Ele vislumbrava um mundo sem pobreza, desigualdade ou opressão. Ele defendia a solidariedade internacional e a redistribuição de riquezas. Che também era um forte defensor do humanismo e da responsabilidade moral. Ele acreditava no poder da educação e na importância do compromisso individual com o bem coletivo. Ele exortava as pessoas a serem altruístas e a lutar por um futuro melhor para todos. Em 1966, Che deixou Cuba para liderar um movimento guerrilheiro na Bolívia. Ele esperava desencadear uma revolução em toda a América do Sul. No entanto, a campanha enfrentou inúmeros desafios. O exército boliviano, apoiado pelos Estados Unidos, era um inimigo formidável. As forças de Che estavam em menor número e com armas inferiores. A população local forneceu pouco apoio. Em outubro de 1967, o grupo de Che foi cercado e capturado por soldados bolivianos. Ele foi ferido nos combates e feito prisioneiro. Em 9 de outubro de 1967, Che Guevara foi executado em uma pequena aldeia chamada La Higuera. A morte de Che chocou o mundo, reverberando em todos os cantos do globo. Sua imagem se tornou um símbolo ainda mais potente de revolução e resistência, presente em murais, bandeiras e protestos ao redor do mundo. Seus escritos, incluindo Guerra de Guerrilhas e Diários de Motocicleta, continuam a inspirar ativistas e revolucionários, oferecendo uma visão única de sua luta e ideais. O legado de Che é complexo e controverso, refletindo as muitas facetas de sua vida e ações. Alguns o veem como uma figura heróica que lutou pelos oprimidos, um verdadeiro defensor da justiça social. Outros criticam seus métodos e questionam sua eficácia, apontando para as consequências de suas ações. Apesar da controvérsia, Che Guevara permanece um ícone poderoso, um símbolo de resistência e luta. Ele representa a luta contra a injustiça, a busca por um mundo melhor e a disposição de lutar por suas crenças, não importa o custo. Sua vida e morte continuam a gerar debates e inspirar gerações a lutar por mudanças sociais, mantendo viva a chama da revolução.